Bom dia, professor. Aqui eu vim apresentar aqui meu trabalho de projeto de habitação e técnica, onde no Sprint 1 foi pedido aí alguns conceitos em relação aos estudos, né, de obras e residência com as características que foi solicitado, né? Eu dou eles feito um croquis de como poderia ser feita essa casa, e no 3 agora a entrega do nosso projeto arquitetônico, né? Aqui nós colocamos aqui as características da casa, né? Algumas características de casas que já foram construídas em áreas de declive, né? Uma das solicitações seria uma casa rústica, né? Com detalhes rústicos, sendo 3 dormitórios, com suíte e outros quartos aí com um banheiro separado e mais um lavabo. As considerações do projeto era que ele fosse em uma área de declive, aclive, né? Estilo rústico, e também tivesse uma adega, também, como também um canil na parte inferior. E também fosse colocado um estúdio musical onde o acesso mais fácil seria pelo o estacionamento, né? Uma garagem que coubesse pelo menos 2 carros, e a parte do fundo ali da churrasqueira com a cozinha fosse feito no deck, aproveitando aí o aclive do terreno. Foi utilizado o software aqui para poder ser feito esse projeto. No caso, eu acabei utilizando aí o AutoCAD para desenvolver o projeto. A implantação, o terreno seria um terreno de 10 metros de frente por 25 de profundidade, né? E aproveitando aí os níveis aí do terreno aí, mantendo essa casa de uma forma onde ela ficasse numa parte térrea, né? Como se fosse térrea. E as características que foi pedido aí para que se fosse feito essa casa, as características da solicitante. Aqui, nós colocamos aí os tipos de tijolos aí que poderia ser utilizado para fazer o modo rústico dessa casa, né? A garagem, as dimensões, aproximadamente as dimensões, com estúdio musical, canil, área de serviço, tudo mais, né? Com uma adega também. E aí algumas características dos móveis, como ficaria a parte da suíte, os dormitórios, banheiro, lavabo e assim por diante. O corredor mantendo aí praticamente 1,20 m, né? Porém, algum corredor nós tivemos que diminuir para 70 centímetros, que seria só acesso aos 2 quartos. Aqui mais ou menos a característica da casa, que um exemplo de casas que poderia ser utilizado, né, nessa questão do terreno, né? E o aclive que aí nós colocamos aí um aclive de 3 metros de altura em relação ao nível mais baixo. A deformação do terreno, né, as deformidades aí do terreno. E aqui um croquis, que poderia ser uma ideia de uma casa, né? E aí também do estúdio musical. E agora aqui eu apresento para vocês a planta de como ficou aí, com essas características. Ele tem a garagem, né, a parte do estúdio musical, a divisão de todas as áreas, mantendo a parte do fundo, a área gourmet, ao lado da cozinha. E aí procurei colocar aí, no caso, aí, o canil e a adega no pavimento inferior. Eu falo inferior porque ele tem até ventilação natural, né? Que aí no terreno foi colocado uma espécie de um deck, onde foi colocada a casa em cima e a parte de baixo aproveitada para fazer a adega. Que uma das questões da adega aí seria uma ventilação natural semi-soterrada, né? Então aproveitamos aí o barranco para estar colocando essa adega aqui embaixo como canil sem ocupar a parte de cima. Aqui o corte, o corte A, né? Ou seja, a lateral da casa, colocando aí a elevação do terreno, embaixo onde foi colocada a parte da adega, junto com o canil e suas ventilações, aproveitando aí, né? E aqui em cima um pé direito mais alto, ou na parte da entrada, ou na sala, onde tem uma parte de ventilação, não vou dizer ventilação, mas iluminação, né? Com o pé direito 6 metros, e os cortes aí dos demais cômodos da casa. O outro corte BB já colocando a parte de inferior, onde tem a ventilação de um dos canil, né? A outra ali, a adega ficou praticamente isolada, porque aproveitar aí a questão da parte mais fria, né? E em cima o corte da parte